Queria começar falando sobre fake news. Saiu ontem, na verdade, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou ontem, que o candidato que divulgar fake news nas eleições, nas redes sociais, capazes de influenciar o eleitor, deve ter o registro cassado para as eleições deste ano, numa medida mais dura aí. Queria que você fizesse uma análise dessa situação agora, sendo que é um assunto muito polêmico nessa questão de fake news. Os candidatos tiveram que enfrentar muito isso nas eleições, nas últimas eleições, tanto para prefeito quanto na presidenciável também em 2018. E agora volta à tona esse assunto, tentando, de alguma forma, legalizar ou punir, mas é muito relativo, a questão fake news, o que é realmente a fake news. E agora, então, Alexandre de Moraes dá esse ultimato dizendo que vai ter o registro cassado para as eleições do candidato que divulgar essas fake news. Como que deve acontecer aí, você que é especialista em direito constitucional? Realmente dá para julgar uma pessoa por fake news? Então, é uma questão muito complicada e nós temos um sistema eleitoral que ainda está se adaptando a esse novo ator nas eleições. Novo, quando eu falo novo, falo das fake news, mas na verdade a escala que isso tomou. Para quem lida com política e eleições, principalmente quem tem a vivência de cidades pequenas, o Brasil profundo, a gente sabe que mentiras utilizadas como arma de campanha eleitoral não são exatamente uma novidade. A diferença, o que a gente está enfrentando agora, é a escala que isso atinge com as redes sociais, então, a gente tem um judiciário e mesmo campanhas e candidatos que ainda estão se adaptando a esse novo mundo, se adaptando a essa escala de fake news. O judiciário está tentando acompanhar a rápida mudança, que é muito mais rápida do que a mudança das leis e a mudança de todo o sistema. E essa fala do Alexandre de Moraes, ela tem tanto esse viés do judiciário tentando mostrar poder para tentar já impedir que coisas terríveis e que as campanhas sejam feitas de um jeito baixo, mas a gente também tem um momento de muita tensão entre os poderes. Então, quando o judiciário se coloca assim, como você disse, é muito difícil punir fake news, até por exemplo, a gente tem uma coisa que ficou muito conhecida, que são as correntes de WhatsApp e de outros aplicativos de comunicação. É muito difícil rastrear isso, é muito difícil achar o dono dessa mentira. Então, isso é mais um aceno e uma tentativa do judiciário de se mostrar presente. É complicado no momento de tensão entre os poderes, tá? Quando a gente tem um judiciário tão proeminente se mostrando dessa forma, falando das eleições. Mas o principal é que é bastante difícil, como você falou, a efetiva punição. A principal questão dessa fala do ministro Alexandre de Moraes, e que acredito que não é a primeira, nós vamos ver essa tentativa do judiciário acompanhar durante o resto do ano, é fazer julgamentos justos, que não é nada mais do que o trabalho deles, quanto primeiro, legalidade do que é dito, no sentido de quem vai dizer o que é fake news, porque alguns dados são muito fáceis de punir e o nosso ordenamento jurídico já tem os crimes de injúria, de difamação, a gente já pode punir isso. Então, as fake news seriam algo além disso. Então, tem que ser algo que é efetivamente provável. Não é mais apenas uma opinião. Eu não estou dizendo que o candidato tal não é competente. Isso é bastante subjetivo, tá? Isso é uma acusação. Agora, a partir do momento que eu implico, por exemplo, um crime ao candidato X, que ele pode comprovar que não cometeu, eu já tenho um tipo penal para isso. Então, a maior dificuldade agora do judiciário vai ser fazer esse tipo penal, fazer esse desenho do que é a fake news, e eu acho que que é uma discussão, inclusive, um pouco mais ampla que só jurídica, é a gente conseguir descobrir quem vai determinar o que é fake, quem vai determinar o que é falso, tá? Então, acho que nesse momento
um aceno de Alexandre de Moraes é muito mais nesse sentido, de criar um ambiente de observação e de tentativa de segurança e legitimidade das eleições. Então, já acenando que o judiciário vai ficar de olho nisso, mas a efetividade dessa cobrança, eu confesso para você que juridicamente ainda está sendo desenvolvida, a gente ainda está nesse caminho. Quer dizer, não vai ser uma situação muito fácil, né? Já que o judiciário ele pode interpretar da forma que ele achar mais prudente, né? Agora, como que a gente vai saber se a decisão tomada foi a correta? Como que a gente vai entender que o judiciário tomou a melhor das decisões? Exato, é aí que mora o nosso dilema, Daniel, que vai para muito além do jurídico. Aí a gente pode chamar todos os grandes pensadores da ciência política, a gente pode jogar para a filosofia, porque é essa a grande questão. Tem uma frase clássica que é: quem vigia, o vigia. Então, a partir do momento que esses parâmetros não estão muito claramente definidos, e entra aí o conflito que a gente tem entre a realidade, a gente vive a era da informação, na qual a tecnologia, a informação, os acontecimentos acontecem numa velocidade que o judiciário não consegue acompanhar. Não por qualquer tipo de incompetência, mas é porque realmente nós vivemos numa era em que é muito difícil acompanhar o desenvolvimento. Então a gente tem por isso que eu digo que a gente está amadurecendo no processo eleitoral. E eu estou falando muito do judiciário, mas inclusive os candidatos, não só para lidar com as fake news, inclusive no uso dessa prática, que volto a dizer, fake news ganhou esse nome bonito, diferentão em inglês, ganhou essa escala de atingir muitos lares, muitos celulares ao mesmo tempo, na era da informação que a gente vive. Mas isso de imputar coisas falsas ao concorrente não é novo, tá? Então, os candidatos, as campanhas, estão aprendendo a lidar com isso. A gente tem equipes de campanhas, principalmente de candidatos mais clássicos, né? Candidatos que estão aí há mais tempo, o pessoal mais jovem já entrou no jogo com isso funcionando muito bem. A gente sempre brinca que criança já está sabendo mexer no celular, né? Os mais jovens já têm esse funcionamento da comunicação da internet mais absorvidos em suas campanhas, em suas estratégias. Os candidatos mais tradicionais, os candidatos mais antigos, talvez estejam tendo algum problema ainda. Então, não é um problema só do judiciário. A instabilidade ou insegurança disso é gerada no momento, Daniel, que a gente fala de uma subjetividade muito grande nesse tipo de julgamento. Esse é um problema que, além da insegurança jurídica, que é sempre péssima, né? A gente está falando aqui com um público bastante ligado ao mercado, a gente sabe o quanto a insegurança jurídica do Brasil nos faz pontuar muito mal em rankings de negócio no mundo inteiro, né? A gente tem, enfim, Doing Business e tantos outros em que a insegurança jurídica no Brasil ela é um ponto muito negativo. Isso pode ser caso, novamente, a gente está tendo um aceno, a gente brinca que na política um mês são 100 anos, a gente ainda tem aí quase 4 meses para as eleições, então temos 400 anos, muita coisa vai acontecer, inclusive uma melhor definição do que vão ser esses julgamentos, uma melhor definição desses parâmetros, porque traz muita insegurança jurídica essa avaliação de que fake news serão julgadas, mas sem uma definição clara, tá? Por isso que eu acho que é um aceno muito mais simbólico. E a outra coisa é lembrar que nós temos tipos penais e temos punições na legislação eleitoral bastante específicos para o que já é crime. Imputar crime a alguém que se sabe não verdadeiro, já tem um tipo penal para isso. Difamar alguém, já tem injúria, calúnia, tudo isso já tem tipo penal. Então, o que a gente precisa saber é, o judiciário vai só encaixar nesses tipos, vamos criar um novo, tá? Mas eu concordo com você, Daniel, que isso sem um desenho melhor feito, gera insegurança, gera subjetividade
que não é o papel da justiça, né? A justiça não deve nos deixar nesse limbo.